Boa noite, irmãos. Hoje é um dia de culto, né? Maravilhoso. Nossa escola da doutrina bíblica. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Proveza Filho. Hoje é dia 6 de agosto de 2024, uma terça-feira, né? E nós estamos reunidos aqui para o culto da Escola da Doutrina Bíblica. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. E tem um botão aqui na parte de cima, no canto superior, que é ao vivo, onde você vai poder entrar aqui nesta sala e participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Nós estamos também no Instagram e no Facebook com esse mesmo nome. As perguntas que você tiver, porventura tenha, podem ser encaminhadas no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, né, que a gente vai responder com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, está lá na página do YouTube, na página da igreja lá. A gente só pede para que você curta, comente, compartilhe as nossas gravações para que a gente possa alcançar alguma relevância no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber nossas notificações. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma breve oração aqui, ainda que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, feche seus olhos e vamos orar. Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela misericórdia, pela paciência que o Senhor tem conosco, pelo amor que o Senhor se dedica por nós, pela obra que o Senhor operou naquela cruz, nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso. Peço, Senhor, que abençoes a Eliette, que vai trazer a mensagem, livra do mal, abençoa a sua família, seu filho, seus netos, toda a casa da Eliette. Nós pedimos isso, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje o tema é prudência. Eu resolvi falar esse tema não exatamente por causa de prudência, mas eu resolvi falar esse tema por causa de um versículo que tem em Efésios 5,16, que eu queria que o pastor Hélio, se desse fechar seu microfone e colocasse o versículo. Espera aí que lentidão... Efésios 5,16. Eu quero ler esse versículo antes de falar com vocês. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Alguém duvida disso? Eu acho que não, né, irmãos? Os dias estão sendo cada dia piores, né? A gente vendo o que está acontecendo no mundo, a gente vendo o que está acontecendo com muitas pessoas que a gente conhece, né? Eu vi esses dias um estudo, um pesquisador dizendo que nunca se viu tantas pessoas com câncer, e os cânceres que existem agora, parece que estão muito mais rebeldes, mais difíceis de tratamento do que os cânceres que existiam há pouco tempo, né? Aconteceu alguma coisa com a humanidade que a gente não pode falar, que está fazendo atletas morrerem de infarto, de crianças terem miocardiopatia, de adolescentes morrerem de derrame aos 15 anos, de crianças aos 12 anos morrerem de infarto. Tudo muito explicável, mas
inexplicável, porque a gente não pode falar. É um assunto proibido, né? É um assunto proibido, então ninguém fala e ficamos nessa espiral de silêncio. Só nisso, irmão, já é uma tristeza muito grande. Associado a isso, o país está sendo governado por um sistema, e eu digo que seria um sistema global, globalizado, que está submetendo a população ao empobrecimento, ao país a um desinvestimento de infraestrutura, um desinvestimento em indústrias, então muitas pessoas ficarão desempregadas, muitas pessoas perdendo saúde, perdendo emprego, perdendo valores, os meios de comunicação doutrinando a juventude, para a juventude ficar cada vez mais dissociada dos ensinamentos dos seus pais. Então, irmãos, a insegurança nas ruas está de uma maneira absurdamente grave, a insegurança, né? Bandidos, golpes que a gente recebe a todo momento no celular. Por exemplo, eu comprei umas válvulazinhas, 2 eu comprei, era R$10 cada uma, total R$20. E aí eu recebo aqui no meu celular, clique aqui para o seu produto ser liberado da alfândega. Eu não clico, eu não sei se é golpe, né? Então, toda hora eu acho que todo mundo recebe e-mail, você tem que se recadastrar no Bradesco. Recebo ligação, aliás, SMS. Você fez uma compra de 4.500 nas lojas Marisa. Se não foi você, clique aqui. Tudo golpe, irmãos. Golpe, insegurança, saúde. Então, irmãos, é um encadeamento de coisas ruins que estão acontecendo, que eu creio que esse versículo nunca foi tão presente, tão real nas nossas vidas, né? Os dias são maus, irmãos, são maus os dias. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Países sendo submetidos a ditaduras e a ditadores sanguinários. Muita gente abandonando a igreja, indo para o mundo, porque o mundo oferece manjares imediatistas, porque quando ela foi na igreja, ela aprendeu que ela indo na igreja, ela iria resolver todos os seus problemas. Então, problema de saúde, problema financeiro, problema de trabalho, problema na família, ela ia ter todos os problemas resolvidos e todo o seu sofrimento iria acabar. E aí ela começa a ir na igreja, começa a dar o seu dízimo, que pensa, se eu der o meu dízimo, eu vou ter os meus problemas resolvidos. Os problemas não são resolvidos, irmãos, porque os nossos problemas vão ser resolvidos não é aqui. Nossos problemas vão ser resolvidos é lá no porvir. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem espera que se tornar crente cristão vai ter todos os problemas resolvidos, vai ficar muito decepcionado, porque foi uma propaganda enganosa que te passaram. Mas uma coisa eu posso garantir para você, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Você vai ter uma esperança de vida eterna. Você vai ter uma fé de saber que Jesus está cuidando de você da melhor maneira. Mas no mundo teremos aflições, né? Então, irmãos, foi baseado nesse versículo, que até eu queria que o pastor voltasse, que eu quero ler o versículo anterior, tá? Que a gente leu Efésios 5,16. Eu queria que o pastor voltasse. Agora que saiu aqui o que eu queria, irmão. Espera, deixa eu ver se consigo abrir. Agora eu consigo.
a minha pregação. Então, irmãos, o versículo anterior fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, né? Então, irmãos, temos que andar com cautela, né? Temos que nos precaver, remindo o tempo por quantos dias são maus. E o verso 15, portanto, prudentemente vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Agora o verso acima, o verso 14, eu queria que o pastor abrisse. Tá vendo que a gente está lendo de baixo para cima, né? O verso 14 fala assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Né? Então, hoje a gente vai estudar sobre isso, irmãos. Quando os dias são maus, e os nossos dias são maus, a prudência é bem-vinda, né? Então, hoje vamos falar sobre prudência. O que é prudência? Prudência é precaver-se do perigo. É como que quase que fugir do perigo. É saber agir antes do problema ter as suas consequências, né? Logo, pensar qual que é um exemplo de imprudente. Quem que é imprudente? Imprudente é o tolo, imprudente é o inexperiente, imprudente é a criança. A criança é altamente imprudente, irmãos. Uma criança pequena, se você não tomar conta dela, ela põe o dedo na tomada, ela pode pular a janela, ela pode se afogar numa piscina. Então, uma criança, ela é altamente imprudente, quase que equiparada a uma pessoa tola, uma criança, mas ela não é tola, ela vai se desenvolver e vai sair dessa imprudência, dessa inconsequência, né? Uma criança é inconsequente. O que é um inconsequente? É aquele que não consegue medir as consequências, né? Então, esse imprudente, ele vê uma situação errada, que ao juízo dele está errado, mas mesmo assim ele continua fazendo o mesmo caminho, achando que vai mudar alguma coisa, né? Aguardando para ver se o caminho, se o resultado sai diferente. Isso aí é o tolo, é imprudente, né? As coisas não mudam assim, né? Então, tem um versículo, irmãos, aliás, tem o livro de Provérbios, né? Até eu queria que o pastor abrisse Provérbios 16, e começa a falar da prudência, né? A Bíblia, irmãos, tem muitos versículos que falam de prudência, né? Então, aqui a gente vai falar, Provérbios 16, fala assim, quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, você vê que interessante, né? A sabedoria, ela é paralela ao ouro, e a prudência é paralela à prata, né? Então, como é importante a prudência, né? Como é importante a sabedoria e a prudência, né? A prudência, ela é quase oposto ao simplório. O simplório, irmãos, é diferente de ser simples. O simplório é aquele que acredita fácil, que às vezes entra em rascadas porque acreditou num malandro, né? Então, o prudente é aquele que não se deixa enganar, né? E aqui no Brasil, irmãos, eu dei vários exemplos, né? Que a gente tem tanto a violência explícita, de vir uma pessoa portando uma arma de fogo e ameaçar uma coitada que está num ponto de ônibus às 5 horas da manhã que vai trabalhar. Isso é o cúmulo, irmão, da violência, sabe? Assaltar uma pessoa por causa de um celularzinho e de R$ 30, acabar com a vida da pessoa, porque a pessoa às vezes está pagando, né? E se a pessoa reagir, morre. Essa é violência explícita.
E a violência dessa malandragem de golpe, de celular, Nossa, irmãos, como eu já falei para vocês, vou falar de novo. A minha maior alegria, se eu for para o céu e eu quero ir e espero ir, é que lá não vai ter bandido, irmãos. Como a gente sofre com essa raça. Mas que Deus possa abençoá-los, né? A minha vontade é que todos eles se convertam. Mas a conversão depende da pessoa querer. Será que eles querem? Né? Então, acho que a gente não tem que ser tão bobinho assim, né? Ah, não, olha, eu quero que todos esses políticos se convertam. Irmãos, me desculpa, mas eu não tenho essa fé, não. Não tenho, sabe? Ou da época lá dos discípulos, falar, eu quero que Nero se converta. Irmãos, tem pessoa que está tão possuída por Satanás que é difícil a gente achar que vai ter alguma coisa. Mas a gente tem que orar, né? Essa é a nossa obrigação. A gente não pode estar prejulgando, né? Ninguém. Então, irmãos, o imprudente se iguala a esse simplório que se deixa enganar, né? A pessoa tola, né? Que ela vê que está vindo o mal e não consegue se desviar do mal, né? E muitas vezes também ela não quer ter o trabalho, porque para ser prudente, irmãos, às vezes a gente tem que ter trabalho de se desenvolver, de se transformar. E essa prudência, irmãos, tem a ver também, não só com uma prudência de sabedoria do dia a dia, mas eu estou falando com uma prudência espiritual, que a gente tem que estar preparado para a vinda de Cristo, né? Em Provérbios 14, 15, eu queria que a pastora abrisse que esses versículos os irmãos não têm muita familiaridade, depois para frente, que os versículos que os irmãos conhecerem, a gente passa mais. Provérbios 14, capítulo 14, 15. O simples dá crédito a cada palavra, e eu já falei, isso é o simplório, o tolo. Mas o prudente, atento, olha lá, tá atento, quer dizer antenado, irmãos, tá? Tá antenado, tá olhando, tá observando. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo fica bravo, né? E dá-se por seguro, se encoleriza, né? Fica cólera, bravo, bravinho, e se dá por seguro, né? Dá uma bronca, fica bravo e acha que está tudo bem. Como eu disse, irmãos, a prudência tem a ver com preparo, né? Esse preparo está bem, tem uma figura muito boa na Bíblia desse preparo, que é que quando Jesus fala, aquele que escuta minhas palavras, eu deixarei ele semelhante, né? Ao homem que é prudente, ele escuta minhas palavras, ele é prudente. E ele edificou uma casa, e essa casa ele edificou sobre a rocha. Vocês acham que é fácil edificar uma casa na rocha? Cala a rocha é dura, irmãos. Não é fácil. Agora, o homem prudente, ele está se preparando, e esse preparo às vezes custa, né? Fazer uma casa na rocha é difícil. O que o imprudente faz? Eu vou construir aqui na areia a minha casa, né? E aí a Bíblia fala, né, que veio a tempestade, desceram os ventos, desceram o rio, e a casa edificada sobre a rocha permaneceu. E aquele que fez a casa sobre a areia, que é o imprudente, né, que não teve muito trabalho, né, a areia é fácil, é fofinha, fácil de fazer a casa, né? Aí o que aconteceu? Foi grande a queda, né? Foi grande a queda daquela casa. Essa história está em Mateus, capítulo 7, termina no 27. Não precisa abrir, pastor. Outra coisa, irmãos, que a Bíblia fala muito é sobre os filhos. Hoje em dia, nós estamos numa geração que os filhos não querem mais ouvir os pais. Os filhos é os que sabem. Não, você não sabe, pai, é eu que sei. Não, eu não preciso mais de respeitar meu pai, porque meu pai, eu até mandei um depoimento
Então, sinceramente, eu não sei se ele é um político, mas ele fala assim, que as meninas estão sendo educadas a se acharem superiores aos homens, né? Então, o pai que é hétero, que é branco, que é cis, que é opressor, que é machista, ela não precisa de respeitar, nem de aceitar um beijo do pai, porque, afinal de contas, o pai é um opressor. Isso, irmãos, é doutrina que aprende na escola, que aprende nessas porcaria de Rede Globo, de Hollywood. Tem muito filme que é doutrinador, né? Isso é muito triste, irmãos. E muitos filhos não ouvem o pai, e pelo fato deles não ouvirem os pais, eles não são prudentes. Provérbios 4:1, eu queria que o pastor abrisse também, que Provérbios, irmãos, apesar que ele tem Velho Testamento, mas é muita coisa boa, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Provérbios 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Olha aí a prudência de nós, irmãos. E que filho que temos agora que quer ouvir o pai? Poucos, né? Tem alguns ainda, mas são poucos. E a Bíblia fala, irmãos, que nós somos enviadas como ovelhas no meio de lobos, né? E o que a Bíblia fala? Sede prudentes como a serpente. Nós temos que ser prudentes. E a Bíblia fala, e simples como as pombas, né? Simples como as pombas. Talvez esses simples como as pombas, se você observar uma pomba, a pomba ela é bem da arisca. A pomba não é boba, tá? Pomba vem o perigo, alguém se aproxima dela, ela corre e voa, tá? Ela não fica pagando para ver, né? E a serpente, a Bíblia descreve como um animal prudente, né? Anda, espreita, vai devagar, né? Não é bobinho, não é um bicho bobinho, né? Então, daí dá para a gente ver, irmãos, que o homem prudente é um homem sábio. E é um homem que tem que ter experiência, como que sabedoria, né? Essa experiência vem de uma vivência no Evangelho, buscar dons espirituais, buscar unção espiritual, buscar fazer a vontade de Deus, tudo isso vai nos deixando experiências, mais experientes, né? Com ocorrências que enriqueçam a nossa vida espiritual, né? Ser experimentado na fé, experimentado na vontade de Deus. Isso, irmãos, às vezes envolve altos e baixos, né? Porque quando você está num estresse e Deus te socorre naquele estresse, que experiência que você teve no Evangelho. Mas quando esteve no estresse, não foi fácil, né? Mas é um exercício, exercendo, né? Exercendo a paciência, exercendo a busca da vontade de Deus, né? A mesma coisa, irmãos, de exemplo de prudência na Bíblia, que é um exemplo muito conhecido, é a parábola das 10 virgens, né? Que as virgens prudentes eram aquelas que estavam com suas lamparinas cheias de azeite, e as nécias, as imprudentes, estavam com sua lamparina meia vazia, né? Estava um pouquinho meia vazio, né? E aí o noivo demorou para chegar, todas cochilaram. Quando o noivo chegou, elas tiveram que acender as lamparinas, né, para serem vistas, sinalizar para o noivo. E as outras falaram, me dá um pouco de seu azeite. Aí as virgens prudentes falaram, não, mas se eu der para você, vai voltar para mim também, né? Vão lá e compram, dos que vendem, né? E aí, quando o noivo chegou, só as virgens prudentes estavam lá com as suas lamparinas cheias de azeite. E azeite significa unção, unção espiritual, cheias do Espírito Santo. Temos que buscar, irmãos, o Espírito Santo,
né? Essa passagem também não precisa de abrir, pastor, está em Mateus 25, a partir do verso 1. Tá? Então, a gente vai mais para frente, quem estiver anotando, né, ou volta depois da gravação e vê que é bem interessante, né, essas passagens, né? Então, irmãos, para ser prudente, a gente precisa de saber a vontade de Deus, de estar vigiando. O cristão, irmãos, não pode ficar toscanejando, cochilando, ficar alheio de tudo, né? O cristão tem que estar, ó, uma gíria que eu vou usar, tem que estar ligado, ligadaço em Jesus, na palavra, porque só assim ele consegue saber a vontade de Deus, ter experiência, ser uma pessoa prudente, né? Para que a casa dele esteja sobre a rocha. Tem uma passagem em Lucas que é aqueles trabalhadores, né, que estão vigiando, né, é, e, aí ele fala assim, e se vier na segunda vigília e na terceira vigília, eles estiverem trabalhando, bem-aventurado esse servo, né, que ele está fazendo a vontade do seu Senhor. Aí em Lucas 12, 47, não precisa abrir também não, pastor, fala assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo sua vontade, será punido com muitos açoites. Irmãos, a gente tem que saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas e a gente tem que se aprontar. O que as virgens prudentes fizeram quando elas estavam com as suas lamparinas cheias de azeite, elas estavam prontas. Temos que estar prontos. A Bíblia fala, ninguém sabe o dia nem a hora. Temos que estar prontos. Eu queria que não precisa abrir não, pastor, eu só vou mencionar. Em Efésios 6, a partir do verso 10, não precisa abrir, tá, pastor? Fala da armadura de Deus. Tá? A gente tem que estar fortalecido com a armadura de Deus, porque nós estamos em guerra espiritual, irmãos. Quando a gente está em guerra, é obrigatório estar vestido com a armadura de Deus, né? A própria Bíblia fala, né, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? E para essa luta temos que estar munidos da armadura de Deus. Outra coisa interessante, irmãos, Noé também é um exemplo de prudência, porque dizem que naquela época não chovia, era só um orvalho que caía. Então Noé falava, olha, esse orvalho vai se transformar em grandes gotas e vai chover tanto que vai inundar tudo. E Deus está mandando construir uma arca para eu abrigar todos que quiserem vir aqui. Só que Noé foi alvo de chacotas. E, irmãos, na história mundial, há muitos relatos de grandes inundações em muitas civilizações. Inclusive, eu estava vendo no Oceano Atlântico, lá na altura do Caribe, e também perto, aí eu não sei se é o Oceano Índico, perto do Japão, no oceano lá perto do Japão, que eu não sei qual que é, se é o Pacífico, qual que é, mas dizem que tem cidades submersas, irmãos. Interessante, será que isso não tem a ver com o dilúvio, né? E, logicamente, Noé, ele foi alvo de muita chacota, né? Do bullying que fala agora. Mas ele teve a sua determinação motivada pela fé, e isso fez Noé ser prudente. Qual que foi a prudência dele? Fazer a vontade de Deus, se preparar. Lembra que as virgens prudentes foram aquelas que se prepararam, né? Então, não negligenciar as coisas espirituais, né? Se proteger, irmãos, a cada momento, perante Deus, perante o mundo, né? Se proteger perante o mundo. Em Hebreus, fala que Noé, ele foi divinamente avisado,
né? E ele preparou a arca, ele se preparou. Então, a prudência, irmãos, envolve preparo, envolve remar contra opiniões contrárias, envolve ser ridicularizado, e como nós somos ridicularizados por sermos cristãos, né? Mas, irmãos, nós temos que desagradar a muitos para poder agradar a Deus. Muitas vezes é taxado de fanático, né? A palavra da cruz, irmãos, a palavra de Jesus, a Bíblia já fala que ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, tá? Está em 1 Coríntios 1,18, não precisa abrir, pastor. Então, irmãos, o mundo não consegue visualizar a grandiosidade que há em Deus, o poder que há em Deus. E aí, para Deus, a pessoa prudente, ela é comparada à pessoa sábia, né? A pessoa esclarecida, a pessoa que está dentro da vontade de Deus, a pessoa que está se preparando, né? A pessoa que está em obediência. A prudência, irmãos, é uma coisa comparada ao despertar espiritual, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que buscar. E aí eu queria que o pastor voltasse novamente para Efésios 5,14. Efésios 5,14, por favor. Só para a gente terminar novamente com o versículo que a gente começou, irmãos. Efésios 5,14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ó, você está adormecido, levanta, Cristo vai te esclarecer. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Andais com prudência. Tudo isso que eu falei hoje aqui. Andar com prudência. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é bobão, tolo, ingênuo. Não como os nécios, mas como os sábios, com a sabedoria de Deus, irmãos. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Já dei vários exemplos. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se você descobrir a vontade do Senhor para a sua vida, se tiver experiências com Deus, buscar obediência, buscar fé, buscar o preparo, você estará sendo uma pessoa prudente. Amém? Deus abençoe. Essa foi a palavra, irmãos. A palavra está aberta para os pastores. Eu estava tentando aqui lembrar uma frase do Roberto Campos, estava até procurando na internet. Ele tem uma frase, assim, eu não vou saber reproduzir agora, procurei aqui na internet, não achei. Mas o Campos Neto, o Roberto Campos, né, que é o avô do Campos Neto, ele disse assim uma vez, mais ou menos isso, né, que o tolo, ele não aprende com os próprios erros. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Né? Então, é mais ou menos assim a frase. Né? Eu achei interessante, porque esse versículo que você leu aqui, Eliette, ele tem um detalhezinho aqui. Vou mostrar um detalhe desse versículo que você acabou de ler. Ele fala assim, vede prudentemente como andais. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está colocando a responsabilidade em cima da gente mesmo. Olha os caminhos que você está tomando, olha o que você está fazendo. Não haja, não tome atitudes como loucos, mas como sábios. Né? Aproveitando o tempo, remindo o tempo, aproveitando o tempo, não desperdiçando.
porque os dias são maus. Então, eu digo isso, que nós precisamos, como cristãos, né, a cada dia, quando lemos a Bíblia, quando lemos a palavra, é nos desafiar, ou desafiar a nós mesmos, a uma observação pessoal. Eu tenho que me observar. O que é que eu ando fazendo? O que eu ando fazendo que está ruim, que não está bom para Deus? Uma mentirinha aqui, um olharzinho ali, e coisas assim. Então, irmãos, a prudência é nunca deixar faltar o óleo mesmo, né? Que é a unção do Espírito Santo. E não adianta nada você ser um crente morno. Lá em Apocalipse fala assim, tu que és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Antes for quente ou frio. Ou seja, pior do que ser quente ou frio é ser morno. Então nós precisamos observar os nossos caminhos, ver o que a gente faz, né? Quando você falou sobre construir a casa sobre a rocha, ui, quase que eu derrubo minha água aqui. Quando você falou aqui que a gente precisa construir a casa sobre a rocha, quando eu me casei com a Rosana, eu e ela decidimos que nós construiríamos o nosso lar sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, eu estou vou fazer 36 anos de casado. E a nossa vida está pautada pela mensagem da cruz. Os nossos dias estão pautados pela mensagem da cruz. E eu tenho certeza que essa atitude que nós tomamos teve uma repercussão violenta em nossos filhos. Repercutiu nos nossos filhos. Repercutiu na nossa família. Eu já contei aqui para vocês uma ocasião. Quando eu me converti, isso foi lá em 1900 eu não lembro se foi 81, acho que foi 81 que eu me converti, foi. Estava uma febre aqui no Brasil, daqueles tais de meninos de Deus. Você lembra dessa história dos meninos de Deus, Eliette? Mais ou menos. Então, eu lembro assim, mas não lembro os detalhes. Isso daí passava muito naquele Jornal Nacional, aquele Fantástico, e minha família sempre adorou esse tipo de coisa, né? Os Meninos de Deus foi o seguinte, foi uma seita religiosa que eles praticamente sequestravam crianças e jovens para um falso cristianismo. Eles chamavam isso daí de meninos de Deus, né? E quando eu me converti, a minha mãe ficou desesperada, achando que eu tinha sido cooptado pelos meninos de Deus. E foi uma luta lá na minha casa, foi complicado. Foi bem complicado. Para vocês terem uma ideia, quando o Daniel nasceu, a minha mãe queria vir aqui para São Paulo para batizar o meu filho. Falou, mãe, você não vai vir batizar o meu filho. Meu filho vai batizar quando ele tiver idade para batismo. Segundo a minha crença. Segundo o que eu tenho lido na Bíblia. É assim que vai ser. A minha casa é aqui. Então, eu tentei ser prudente nesse aspecto, de construir a minha família, construir a minha casa, construir o meu patrimônio espiritual, se é que eu posso falar isso, com a presença do Senhor Jesus. Passamos dificuldades por causa disso? Sim, passamos. Teve momentos difíceis, mas eu estou vivo, graças a Deus, né? Então, eu tentei ser prudente, estou tentando ainda ser prudente, né? Às vezes a gente comete umas falhas aí, mas a minha intenção é andar com prudência. Amém?
Passo a bola aí para quem? Para o Valdo ou para o Weber? Fiquem à vontade. Só falando uma coisa que o Roberto Campos disse, ele falou assim, que o tolo não aprende com os próprios erros, É isso o aí. inteligente aprende com os seus erros e o brilhante aprende com o erro dos outros. É isso aí. Então, a gente tem que olhar os erros dos outros e não cometer esses erros. Eu tenho que balancear aqui os quadradinhos, que o meu está muito grande. E o seu ficou pequeno. Deixa eu... Pronto. Passa a palavra aí ou para o Weber ou para o Valdo. Fique à vontade aí, os dois. Tira aí no par ou ímpar. Olha lá, o Weber ganhou. Vamos lá. Esse tema é uma bênção, né? Glória a Jesus, né? Que coisa maravilhosa, né? A gente ser prudente, né? O que eu tenho observado é que esse mundo é um lixo, né? É um lixo. Isso aqui, irmão, isso aqui é um lixo. Então, como eu fico observando o que tem acontecido no mundo, aí é que eu vejo a necessidade que o homem tem de Cristo na vida dele. O Senhor Jesus não tem como. Eu fico imaginando uma pessoa viver sem o Senhor Jesus no mundo do jeito que está. Irmãos, uma coisa o Senhor deixou claro para nós. Eu vou observando o Novo Testamento, e eu vou vendo, né? Você olha Pedro. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você olha Estevão, foi apedrejado. Paulo, segundo a história, foi degolado, né? Então, meus queridos irmãos, Jesus não livrou eles de tudo isso. Mas uma certeza eu tenho, Jesus livrou eles do inferno, que é 1 bilhão de vezes pior, 1 bilhão é pouco, do que tudo que eles passaram. E tem mais, sabe aquele ladrão da cruz, que blasfemou de Jesus Cristo? Hoje eu tenho certeza que o desejo dele está voltando para aquela cruz. Porque o sofrimento dele é muito maior hoje do que aquele sofrimento dele pregado na cruz. Está dando para sentir, irmãos? Então, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, ele não tem muita coisa aí nesse mundo que você vai passar, irmão. Olha o que o irmão Esdras está passando. Vocês já imaginaram? Já imaginaram uma coisa dessa? Eu tenho minha esposa que está aqui do meu lado. Né? Vocês já imaginaram o que esse irmão está passando? Mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus vai livrar ela do inferno, vai. Isso eu tenho certeza absoluta, fora sem medo de errar. O que ela está passando hoje, irmãos, perto do inferno aqui, é incomparável. Porque não tem lugar pior. Pior. Eu já fui fazer trabalho no presídio, evangelizar preso. Irmãos, não tem lugar pior do que aquilo ali, não. A gente imagina assim, mas não tem lugar pior do que esse. Num lugar que a cela foi construída para 10 presos, tem 22, 25, 30. É um aglomerado de gente num cômodozinho pequeno, e tudo ali, e todos ali são pessoas terríveis. Mas quando você entra e começa a conversar com eles, você fala, puxa, mas como são bons, né? Mas que povo Ninguém tem bom. Culpa, né? Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa de nada ali, né? Então, o que acontece? Esse mundo é um lixo. Então, uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor ele veio para nos livrar do inferno, irmãos. Não dessas coisas fúteis desse mundo. Aqui acontece muita coisa com a gente passa por muita coisa aqui nesse mundo, que um dia viraram para mim assim, eu estava com um monte de problema, aqui, um monte de coisa, um monte de problema. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas você fica aí orando para as pessoas, você fica aí falando de Jesus, tudo, e esse monte de problema que você está passando. Eu falei, mas você já imaginou se eu não tivesse com Jesus Cristo? Já imaginou? Já imaginou se eu não tivesse com o Senhor? Ah, meu Deus, eu já estava entregue. Mas muito pelo contrário. Quanto mais problema vem, mais fé eu tenho no Senhor.
Então, a ação nossa tem que ser por aí, irmãos. Não pensa você que você vai... O mundo jaz do maligno. O mundo está todo maligno. Agora eu quero que alguém me prove o contrário. Que o mundo não está todo maligno. Me prova o contrário. Agora, meu Deus, nós estamos aqui no meio do maligno, irmãos. Então, vamos ser prudentes. E tem mais. O único que vai escapar de toda essa manipulação satânica que tem no mundo, só os cristãos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Só os prudentes. Esses vão conseguir escapar dessa armadilha que Satanás preparou aqui dentro desse mundo para todas as pessoas. Mas nós não. Nós temos o Senhor. Nós somos cristãos. E outra coisa, quando você fala assim, eu sou cristão, fala com a boca cheia mesmo. Cristão. Nós vamos escapar de toda essa manipulação aqui, mas o resto, irmãos, o resto, está todo mundo caminhando com sofrimento, irmãos. Vocês nem imaginam. Eu já vi, eu conheço um pedacinho do inferno. Jesus, ele me mostrou um pouquinho do que... Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto nem de lembrar. Olha, irmãos, eu não estou aqui para passar medo em ninguém, não, e tudo. Eu estou aqui para falar a verdade. Nunca deseja ir para o inferno e nunca deseja o inferno para alguém. Vocês nem imaginam o que é isso. Por isso, você começa a notar o que é o inferno, foi quando enterraram aquela coroa de espinho na cabeça do Senhor. Aí dá para você perceber a gravidade da situação. Aí nós vamos perceber a gravidade do que vem a ser o inferno. Quando eu paro e começo a pensar naquela coroa de espinho enterrando a cabeça do Senhor, a coisa é muito séria. É muito séria. Mas nós somos mais e mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos livrará do fogo do inferno. Amém. Coloque isso no teu coração. Quando vier a luta, é muito simples, olha. Dobra o teu joelho. Olha, interessante, hoje eu levantei esquisito. Levantei hoje, aqui a gente levanta 5 horas da manhã, 5h30, a gente já está levantando. Eu levantei esse meio esquisito, tudo. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu te mostro, vai ser agora. Bati meu joelho no chão, com 2 minutos de oração, mas levantei pronto para o que der e vier. Já levantei pronto para o que der e vier. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, tem pessoas que vai psicólogo, psiquiátrico, não tem de psi. Irmãos, o crente não precisa de psicólogo, não precisa de médico, não precisa dessas coisas não, irmão. Nós precisamos é de um chão duro, tem que ser duro, para bater o nosso joelho e clamar ao Senhor. Glória a Deus, irmão. Irmãos? Então é isso, essa é a verdade. Então, confia no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele curava todos. Todos. Você começou a sentir alguma coisinha? Ora, põe a mão ali, ora, clama ao Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor cura. Eu sei, eu tenho essa certeza. Então, me cura. Agora é o seguinte, se o senhor quer deixar eu passar mais uns dias sentindo essa dor, não tem importância não, eu vou sentir. Mas eu tenho certeza que na hora o senhor vai me curar, o senhor vai tirar isso de mim. E essa dor também não vai fazer eu esquecer do senhor, não. Muito pelo contrário. É mais um motivo para me agarrar mesmo nas mãos do senhor. A costela está doendo, esse dia eu estava com uma dor na costela aqui, não se devia. Nossa, eu fui agachar debaixo de uma vaca para pôr ordenhadeira, me deu uma fisgada na costela, que aquilo, pai, sentei. Só olhei para você e falei, ô Jesus, aqui, ó, tá para o senhor resolver aqui, né? E fiquei uma semana, 15 dias, não tem mais nada, não sinto mais nada no céu. Então, meus queridos irmãos, o Senhor, ele veio, ele é o único que vai te dar condição, de você passar por todo esse abismo que nós estamos aqui. E no fim desse abismo você vai encontrar o céu na sua frente. Jesus vai escancarar o céu na sua frente, igual ele escancarou para Estevão. Ele vai escancarar para você também, o céu aberto. E o Filho de Deus, e o Filho do Homem, a destra de Deus Pai. Você vai ver o céu aberto na tua frente. Oh, glória a Deus. Confia no Senhor Jesus. Seja prudente.
que Jesus vai fazer infinitamente mais do que você pode imaginar na tua vida. Viu, irmãos? Amém. Jesus abençoa a todos aí. Amém. Agora é o Valdo, vamos lá. Eliette, você já vai sair, né, Eliette? Então, tudo bem. Vou sair, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, né, irmãos? Maravilha. Então, que o Senhor, né, venha acrescentar a nossa fé e nós percebermos a dependência que nós temos dele, né? E mais ele fará, com certeza, né, irmãos? Eu só queria, não tem muito o que estar comentando, né, sobre a questão da prudência. Eu só achei muito interessante esta passagem de Mateus 10:16, né, que fala assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, né? Então, eu vos envio como ovelha no meio de lobos, e nós observamos de uma forma figurada, né, o que está querendo dizer, eis que vos envio como ovelhas, né? Ovelhas no meio de lobos. Então, lobos é a figura de... Não é nada bom, né? Quando fala de lobo, não é uma boa figura. Ovelhas já é uma boa figura, né? Nós somos ovelhas do grande pastor. E o que eu acho interessante, irmãos, é que o Senhor continua dizendo, sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, né? Então, no sentido figurado, aqui Jesus nos orienta que nós sejamos o quê? Como serpentes, quando se trata da prudência, né? E a serpente, nós sabemos que a serpente não é uma figura boa, né, irmãos? Quando você olha lá em Apocalipse, fala que a antiga serpente é o diabo. E aqui Jesus, ele fez esta comparação, né? Isso daí, irmãos, ele vem a nos ensinar que quando nós procuramos dar uma interpretação figurada, né, da Bíblia e também uma interpretação literal, nós incorremos em erros, né? Por isso que é necessário, sim, nós pedirmos que essa orientação do conhecimento da palavra venha do alto do Espírito Santo, né? Para que nós não venhamos a criar mais uma religião a mais, firmado num conhecimento literal e, às vezes, num conhecimento figurado, com uma interpretação errada, né, da palavra de Deus. Então, por isso que é essencial, fundamental, que nós, humildemente, possamos pedir para que o Espírito Santo esteja nos ensinando, né, nos orientando. Eu achei muito interessante quando o Senhor Jesus fez essa comparação, que nós devemos ser prudentes como as serpentes, né? Interessante. E eu acho que é só isso daí, pastor Érico. Eu queria... Amém, amém. Essa observaçãozinha aí. Amém. Vamos encerrar a gravação aqui, depois a gente vai orar pela Viviane. Tá bom? Fecha seus olhos, você que está nos assistindo. Se você está vendo a gravação, fecha os olhos, não tem problema não, tá? Deus querido, Pai eterno, Deus de amor, nós te louvamos por esse momento tão bom, Senhor, onde nós pudemos meditar sobre esse assunto. Vem com o teu Espírito Santo abençoar aqueles que nos assistem, se é pela gravação ou se é ao vivo, Senhor, não importa, atinja-os com a tua mensagem, com a tua palavra e com o teu amor. Nós te pedimos isso, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém.